Pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre Código Penal Militar. Hoje nós iniciaremos aquela segunda parte, né? Nós tivemos 3 aulas sobre a aplicação da Lei Penal Militar e hoje nós entraremos num outro tópico, que trata-se do crime, por isso que está do crime, parte 1, Código Penal Militar, tá? Dentro dessas aulas que refere-se ao que o Código Penal Militar denomina-se de, abre aspas, do crime, fecha aspas, nós veremos os seguintes assuntos: relação de causalidade, crime consumado, crime tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz, crime impossível e crime doloso e culposo. Tá certo? Provavelmente o crime doloso e culposo já vai ficar para uma próxima aula, mas dentro desse assunto do crime, são esses aqui que nós veremos. No final, você vai ter que saber a diferença de cada um, tá? Do jeito que perguntar para você, tá bom? Vamos iniciar então com a relação de causalidade. Relação de causalidade, o que é? É o vínculo formado entre a conduta e o resultado. É o vínculo formado entre a conduta e o resultado. Só para você ter uma ideia, veja bem, ó. Só para você situar nisso aqui, ó. O que é um fato típico? Né? Nós falaremos ainda, né, que crime caracteriza-se pelo fato típico, ilícito e culpável. Né? O que é um crime, pela teoria tripartida? O crime é um fato típico, ilícito e culpável. O que é o fato típico? Vou pegar só o fato típico para você, para demonstrar como é importante essa situação da relação de causalidade. Quando se fala em fato típico, né? Elemento do fato típico, uma conduta, tem que ter uma conduta. Esta conduta, ela pode ser conduta dolosa ou culposa, tá certo? Conduta dolosa ou culposa. Além da conduta, tem o nexo causal entre a conduta e o resultado. Elementos do fato típico, conduta, resultado, nexo causal entre a conduta e o resultado. E, finalmente, a tipicidade. Tipicidade, ou seja, onde está previsto. Olha só veja isso aqui para você ver, tá? Fato típico. O que é um fato típico? Primeiro, o que é crime? É um fato típico, ilícito, que é a mesma coisa de antijurídico, e culpável. Mas o que é um fato típico? Fato típico, para ter fato típico, precisa de uma conduta. Conduta, seja ela uma ação ou seja ela uma omissão. Tá? Esta conduta, ela será dolosa ou culposa. Tá? Tem que ter o resultado, por exemplo, a morte. Resultado, óbito. E a tipicidade? Tipicidade é a mesma coisa que previsão legal. Onde está previsto isto como crime? Vou te dar um exemplo. Pega o homicídio, né? Um militar dá um tiro em outro militar dentro do quartel e mata a vítima. Ele teve conduta? Sim. Como que foi esse tiro? Ele foi desmuniciar a pistola, não prestou atenção, o tiro bateu no piso, resbalou e matou o colega. Então ele não teve o dolo de matar o colega dele, mas ele foi, no mínimo aí, agiu com falta de cuidado, né? Ou ele foi ali imperito, porque não soube manusear bem a pistola, tá certo? Ou ele foi imprudente, porque não observou os deveres de cuidado. E aí ele praticou, então, uma conduta culposa. E se ele quisesse matar mesmo, professor? Seria conduta dolosa, conduta culposa. Em razão desta conduta, gerou a morte, gerou o resultado. Esta ligação entre a conduta dele e o resultado é o que se chama de nexo causal. Ele morreu de quê?
Ele morreu em razão do tiro. O resultado se deu em razão do tiro. O nexo é o liame entre a conduta e o resultado. Mas esse fato dele ter acertado o colega dele, né, de forma culposa, tem previsão legal como crime? Tem. Então é tipicidade. Onde entra a relação de causalidade? A relação de causalidade quer dizer o seguinte, ó. O resultado de um crime só pode ser imputado a quem lhe deu causa. Por exemplo, se esse amigo dele, se essa vítima, mesmo tendo levado o tiro, mas tivesse ingerido veneno minutos antes, e a perícia comprovasse que ela morreu de veneno, e não em razão do tiro, o militar que desferiu o tiro, ainda que de forma culposa, não poderia responder, não pode responder, então, pelo resultado morte. Por quê? Porque não há um nexo causal entre a conduta e o resultado. Mas ele não atirou, professor? Ele não acertou? Acertou. Mas nós veremos a seguir que quando se fala em relação de causalidade, você vai descobrir a causa do resultado. Qual é a causa do resultado? A causa do resultado foi o envenenamento. Então não foi o tiro? Não foi o tiro. É esse assunto que nós vamos estudar, tá certo? Para demonstrar para você a importância disso, tá? Muito bem, senhores. Então, vamos lá. Relação de causalidade é o vínculo formado entre a conduta e o resultado. A conduta, o resultado foi causado pela ação dele? Sim. Então tem relação de causalidade, tá certo? Artigo 29 diz assim, ó, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Somente é imputável, somente é atribuído a quem deu causa. Ora, se, né, determinada pessoa dá um tiro em alguém, tá? Esse alguém morre. A perícia comprova que a morte foi causada por trauma, em razão dos disparos, então vai ser imputado a ele este resultado, crime consumado. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável, somente é atribuível a quem lhe deu causa. E o que é causa? Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ora, o sujeito que dá um tiro no outro, querendo matar mesmo, planejou, foi lá, comprou a arma, preparou, fez a emboscada, atirou. O sujeito veio a óbito, só que vem a perícia e comprova que a morte não se deu em razão do tiro. Se deu em razão de envenenamento. Ele tinha bebido veneno antes para suicidar. Opa! Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Pergunta-se, mesmo que ele não tivesse levado o tiro, ele morreria? Morreria. Morreria de veneno. Então o tiro não pode ser causa da morte. Ele vai responder sim, por tentativa de homicídio. Tá certo? Mas não por homicídio consumado. E a tentativa, a pena é menor. A pena é do homicídio consumado. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então acesse nosso site laconcurso.com.br, que nós temos o restante dessa aula. Aliás, não só isso, nós temos um grande curso online específico e focado no concurso da Polícia Militar de Goiás 2016. Aqui é o único site que você estuda com um treinador pessoal de concurso. Isso mesmo, aqui nós temos o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Se você cumprir todas as nossas metas até o dia da prova, você pode ter certeza que você vai sair muito bem. Tá certo, meus amigos? Espero você então no concurso da PM Goiás 2016. Forte abraço, tchau, tchau.